Em 1734, Carlos de Bourbon, com apenas 18 anos de idade, tornou-se o rei de Nápoles. Filho de Elisabetta Farnese e de Felipe V, o soberano trouxe consigo o sinal de uma cultura iluminada que lhe permitiu iniciar importantes ações de renovação e inovações para o reino e região. Na década de 1740, o rei começou a imaginar um projeto visionário sem precedentes no território, e o sonho de Carlos começou a ser realizado em 1750, com a compra do feudo de Caserta, uma extensa área de terra pelo valor aproximado de 500 mil ducados. A ideia de construir uma nova capital, não muito distante de Nápoles, ganhou vida graças aos projetos do arquiteto Luigi Vanvitelli, contratado pelo rei. No dia 20 de janeiro de 1752, dia de seu aniversário de 36 anos, o rei lançou a pedra fundamental da obra que mudaria o destino de toda a região, ou seja, a construção do Palácio Real de Caserta. O sonho do rei Carlos não incluía apenas a construção do Palácio Real, mas também o desenvolvimento da cidade e arredores, e para tanto construiu o Aqueduto Carolino, o Carditello e a Vila de São Leucio. A construção do aqueduto permitiu abastecer de água o Parque Real com as suas piscinas, lagos e fontes, e todas as áreas próximas, incluindo a cidade de Caserta. O nascimento no território de realidades produtivas, como a fábrica de seda de São Leucio e a empresa agrícola de Carditello, atesta a atenção dada pelo soberano às potencialidades do território e à sua exploração. A visão de Carlos de Bourbon mudou para sempre o destino do território. Este palácio tornou-se o maior palácio real do mundo, Patrimônio Mundial da Unesco desde 1997, juntamente com o Aqueduto Carolino e a Fábrica de Seda, juntamente com o Mirante de São Leucio. Todo o complexo palaciano inclui o próprio palácio, o Parque Real, o Jardim Inglês, a Via d'Áqua e suas fontes e o Bosque de San Silvestre. Este complexo palaciano também serviu de residência para vários outros reis de Nápoles. Aqui o turista fica maravilhado com as várias e espetaculares obras de arte, as riquezas expostas em seus vários salões e a beleza de seus jardins e fontes. Com os 123 hectares do seu Parque Real, 3 quilômetros da Via Aqua e mais de 200 espécies botânicas no Jardim Inglês, toda esta área configura-se ainda hoje como um motor de desenvolvimento da região, promotor da difusão da cultura e símbolo de beleza no mundo. Esta edificação tem uma superfície total de 61 mil metros quadrados, com o comprimento de 247 metros, largura de 184 metros e altura de 36 metros. Tem formato retangular com 4 pátios internos, cada um com comprimento de 74 metros e largura de 52 metros. Possui 5 andares: o térreo, mezanino, andar principal, segundo andar e sótão, além de um subsolo iluminado por frestas que abrigava adegas, cozinhas e oficinas. Internamente são 1.200 quartos, 56 escadas, 1.026 chaminés e 1.742 janelas. Aqui é possível ver a arte barroca ilustrada em cada ambiente ao caminhar por este imenso palácio. As fontes, jardins e cascatas estão alinhados de forma telescópica, criando a ilusão de que os jardins se estendem até o horizonte. A cidade de Caserta está a 200 km de Roma e a apenas 30 km de Nápoles.
Na Segunda Guerra Mundial, o palácio se tornou um abrigo para os nazistas que saquearam várias das suas obras de arte. A cidade de Caserta e o palácio foram seriamente danificados por bombardeios e durante um período se tornaram a sede das Nações Aliadas na Itália. Também projetado por Luigi Vanvitelli, o aqueduto tem 38 quilômetros de extensão. Nasce no sopé do maciço Tiburno, nas nascentes do Fiso Contrada, no território de Bucciano. Com sua maior parte em área subterrânea, é conhecido pela seção principal em estilo romano, com 3 níveis, 529 metros de comprimento, 56 metros em seu ponto mais alto, e atravessa o que é atualmente a SP-335. Esta era uma antiga edificação abandonada na vila de São Leucio, onde o rei Carlos e seu filho Fernando I, após uma grande reforma, implantaram um pavilhão de caça. O príncipe era um caçador muito habilidoso que não gostava dos prazeres e do luxo da vida na corte. Com a construção de outro local para esse fim, o Carditello, ali foi construída uma fábrica de seda e este complexo passou a produzir uma enorme quantidade deste tecido, sendo o maior da Europa na época, depois que foram acrescentados outros edifícios industriais, o que era único no final do século XVIII. Este local funcionava como centro de produção agrícola, pastoral e equitação, sendo uma vasta extensão do território real. Ali foi construído outro palácio que recebia membros da corte, usado como pavilhão e área de caça. O pátio tinha uma grande pista para equitação e corrida de cavalos. Neste ponto, nos dirigimos para a bilheteria, local para a compra das entradas. Depois de passar pela porta de entrada central, o visitante segue pela galeria interna, chamada de Canocchiale, em português telescópio, pois permite uma vista em perspectiva do parque com as fontes até a cachoeira artificial do Monte Briano. A galeria tem 3 naves, a central, que era destinada às carruagens, enquanto as 2 laterais eram destinadas aos pedestres. Do lado oeste está o acesso ao Teatro da Corte e do outro lado, em um grande nicho, encontra-se uma estátua de Hércules em mármore, com 3 metros de altura, que foi descoberta quando das escavações nas termas de Caracalla.
Do lado direito do vestíbulo encontra-se a escada que dá acesso ao interior do palácio, composta por um total de 116 degraus em mármore branco de Carrara. É composta por uma rampa central que termina num patamar, de onde saem duas outras que se ramificam em rampas paralelas que atingem o vestíbulo superior. Este local é decorado com mármore colorido nas paredes e colunas. A iluminação é fornecida através de 24 janelas e a rampa central termina com 2 leões que simbolizam a força das armas e da razão. No alto da parede posterior estão 3 nichos que abrigam 3 estátuas em gesso, que originalmente deveriam ser em mármore, representando ao centro a majestade real, na figura de Carlos de Bourbon, com um cetro e uma das mãos ostentando na ponta um olho aberto para simbolizar o conhecimento do rei sobre o que ele ordena. Para quem olha de frente, do lado esquerdo está uma estátua do Mérito, um jovem com uma coroa de louros na cabeça com uma espada na bainha. À direita está uma estátua representando a verdade, com uma mulher segurando um sol brilhante na mão. A abóbada apresenta afrescos com o Palácio de Apolo, rodeado por medalhões representando as estações, enquanto a iluminação é fornecida por 4 grandes janelas. Esta grande escadaria se tornou um modelo da arquitetura posterior devido à sua beleza e esplendor, mas também oculta um pequeno segredo. Aqui o rei chegava ao palácio e uma música celestial preenchia o ar enquanto ele fazia sua entrada. Acima da abóbada, músicos se escondiam num espaço secreto para dar as boas-vindas ao rei com sua música dos céus. Esta área ricamente decorada em mármore colorido e de planta octogonal possui 8 colunas centrais trapezoidais que sustentam a abóbada e 16 colunas de ordem jônica. Através deste vestíbulo se tem acesso à Capela Palatina e também onde começa o tour pelo piso superior do palácio. Quando da construção desta capela, o rei prestou especial atenção e acompanhou atentamente o andamento das obras, e para decorar a casa de Deus, ele não poupou despesas. Escolheu os mais belos mármores entre os extraídos das pedreiras do reino de Nápoles e da Sicília, selecionando-os pela qualidade e pela cor, flor de perca, amarelo, cinza e verde antigo, para obter a vivacidade cromática que hoje distingue este local. A capela tem nave ampla de planta retangular, ladeada por 2 fileiras de colunas que se erguem sobre base alta. No altar está a Imaculada Conceição de Giuseppe Bonito, única tela que sobreviveu aos bombardeios e aos saques da Segunda Guerra Mundial. O mármore policromado do piso, o teto revestido de ouro e as suntuosas decorações desenhadas por Vanvitelli resumem a perfeição do espírito clássico com vivacidade barroca. Para embelezar ainda mais a capela, o rei e sua esposa Maria Amália recomendaram 8 grandes pinturas aos mais renomados artistas da Europa da época: Sebastiano Conca, Giuseppe Bonito e Anton Rafael Mendes. Quase todas as pinturas foram destruídas durante o ataque aéreo que atingiu o Palácio Real em setembro de 1943, quando da Segunda Guerra Mundial, juntamente com parte do teto e das colunas, os órgãos, as esculturas e móveis sagrados de valor inestimável. Algumas colunas ainda trazem os sinais do bombardeio, como prova de um dos momentos mais dramáticos da história mundial.
Saindo da capela, retornamos ao vestíbulo superior, onde retomamos o tour pelas principais dependências do Palácio Real de Caserta. Toda a área demonstrada no mapa na cor bege pertencia aos apartamentos reais. Era o local mais importante e mais vigiado e atualmente é a área disponível para visitação no piso superior do Palácio Real. A primeira antecâmara do apartamento é a Sala dos Alabardeiros. Numa sala contígua estava o alojamento, e neste local abrigava a guarda de alabardeiros. Eles ficavam de guarda espalhados pelas diversas áreas internas do palácio, para a proteção da família real. A alabarda é uma arma típica com uma haste de madeira ou metal, com cerca de 2 metros de comprimento, e na ponta era colocada uma lâmina em forma de espada. Em um dos lados, outra lâmina com o aspecto de um machado e no outro lado um outro tipo de arma, desenvolvido a critério do comando de cada guarda. Na abóbada central desta sala está um afresco com as armas da Casa de Bourbon, apoiadas com imagens das virtudes, cujo esboço preparatório original está preservado no Museu do Louvre, em Paris. Nas paredes estão decorações em relevo, representando troféus e armas da família real. Sobre as portas estão colocados 8 bustos femininos, os quais retratam alegorias sobre as artes. O mobiliário consiste em consoles e aparadores, bancos de fabricação napolitana da segunda metade do século XVIII. Ali estão expostos bustos em mármore representando as rainhas que se sucederam no trono do Reino das Duas Sicílias. O busto de Maria Carolina de Habsburgo, vestida à moda antiga, com a cabeça coroada por uma tiara decorada com um lírio. O busto de Maria Isabel, infanta da Espanha e segunda esposa de Francisco I de Bourbon. O busto de Maria Cristina de Saboia, primeira esposa de Fernando II de Bourbon, e o busto de Maria Sofia de Wittelsbach, esposa de Francisco II de Bourbon e última rainha das Duas Sicílias. Esta sala é iluminada por lustres de bronze dourado e o piso decorado em terracota, onde foi aplicada uma técnica de pintura imitando o mármore. A segunda antecâmara é a Sala da Guarda de Honra da Família Real. Atualmente é também chamada de Sala dos Relevos, pela riqueza, detalhes e beleza dos relevos e retratando episódios da Segunda Guerra Púnica. No centro da parede direita está uma escultura de Alessandro Farnese vestido como um líder romano, ladeado por uma escultura da Vitória. A escultura de dimensões consideráveis fazia parte da coleção Farnese, recebida por Carlos de Bourbon como herança de sua mãe Elisabetta Farnese. Na abóbada da sala está um afresco retratando a glória do príncipe e as 12 províncias do reino. O mobiliário é composto por 4 aparadores de fabricação napolitana, onde estão colocados os bustos dos soberanos que sucederam ao governo do Reino Bourbon: Fernando I, rei das Duas Sicílias, Francisco I de Bourbon, Fernando II de Bourbon e Francisco II, o último governante da dinastia Bourbon de Nápoles. Os lustres de bronze dourado também são de fabricação napolitana. Esta sala é dedicada à figura de Alexandre o Grande, em quem Carlos de Bourbon se inspirava. O líder é celebrado no grandioso afresco da abóbada,
intitulada O Casamento de Alexandre o Macedônio e Roxana. Esta sala está localizada exatamente no centro da fachada do palácio. Ali estão presentes pinturas como a abdicação de Carlos de Bourbon em favor de seu filho Fernando e a vitória de Carlos de Bourbon na Batalha de Velletri. Nas portas estão os relevos. Filipe da Macedônia confia o jovem Alexandre a Aristóteles. Alexandre em Delfos obriga Pítia a prever o seu futuro. Alexandre entrega o seu testamento antes de morrer. Alexandre doma Bucéfalo. Alexandre cobre com o seu manto o cadáver de Dario. E Lacile, no Egito, oferece a Alexandre todos os seus bens. Na lareira encontra-se um medalhão em mármore flor, com o perfil de Alexandre o Grande e um relógio com mostrador de 24 horas de 1828. Esta sala é dedicada a Marte, o deus da guerra. Este local era o ponto de encontro dos nobres titulados. Sua decoração neoclássica é uma exaltação às virtudes militares que permitiram aos franceses conquistar o reino de Nápoles. O afresco pintado na abóbada representa o triunfo de Marte. Os três grandes relevos na parede da lareira representam a força, a prudência e a fama, enquanto nas paredes mais curtas estão representadas duas vitórias aladas. Os relevos das portas, assim como o afresco da sala, remetem a episódios retirados da Ilíada. O padrão geométrico do piso de mármore consiste em uma chave grega que circunda um hexágono com uma estrela no centro. Na sala encontra-se ainda uma taça monumental em alabastro agatizado e mármore serpentino, presente do Papa Pio IX ao rei Fernando II. Em um aparador está um busto em mármore representando Ariadne, onde está também o relógio. Esta sala é dedicada a Astreia, deusa da justiça que foi a última divindade a abandonar a terra no final da Idade de Ouro. A figura de Astreia, reconhecível pela balança e pelo pêndulo, símbolo da equidade do reino, está representada num dos relevos dourados, e esta figura foi inspirada na rainha Carolina Murat. O motivo do labirinto no piso de mármore de Carrara evoca significados esotéricos. A decoração da sala foi retocada pelos Bourbons durante a restauração. O Hércules dourado esculpido ao lado de Astreia segura o emblema do lírio dos Bourbons. A Sala do Trono tem 35 metros de comprimento e 13 metros de largura e é iluminada por 6 janelas. Ao longo das paredes existem 28 colunas caneladas dispostas aos pares. Acima das portas, medalhões com retratos dos reis de Nápoles. A abóbada apresenta frescos com a obra A Colocação da Primeira Pedra do Palácio em 20 de janeiro de 1752. O trono, colocado no fundo da sala, é de madeira entalhada e dourada, com braços em forma de leões alados. Nas laterais estão 2 sereias, símbolo da cidade de Nápoles, cobertas de veludo azul. Na parede, acima do trono, e na parede do outro lado, estão relevos em estuque dourado representando a fama.
Esta é uma elegante sala decorada com papel de parede francês, pintada e realçada em ouro que antecede o quarto do rei. O teto possui decorações pompeianas. Entre os móveis está uma mesa neobarroca em porcelana de Sèvres, um presente de Nápoles ao rei Francisco II quando de seu casamento com Maria Sofia da Baviera. Ali destaca-se também um relógio de pêndulo em forma de pequeno templo, fabricado na França, que tem uma base circular em bronze e um disco em mármore no qual as horas são indicadas com algarismos romanos. O quarto de Francisco II tem um teto com várias pinturas e relevos e no centro um afresco denominado Descanso de Teseu após a morte do Minotauro, emoldurado por uma espécie de tapeçaria pintada, sustentado por lanças. Contém belíssimos móveis e uma cama de dossel. Na cabeceira e nos pés estão bustos com as cabeças de Palas e de Marte, bem como 2 gênios alados. Entre outros elementos de mobiliário, uma mesa apoiada sobre esfinges aladas, um espelho, uma poltrona imóvel, uma escrivaninha em madeira rosa e mesas de cabeceira de bolor. Adjacente ao quarto encontra-se o banheiro, em estilo neoclássico com banheira de granito decorada com figuras de leões, um vaso sanitário em mármore de Carrara e no teto um afresco de Ceres. Esta é uma sala de estar anexa ao quarto do rei, com algumas telas com retratos dos reis e rainhas de Nápoles. Várias outras salas próximas faziam parte dos aposentos do rei. Nesta sala estão expostos objetos de temática musical, com um carrilhão embutido em um armário de 2 portas, feito por volta da década de 1920 por Anton Beyer. Nesta sala está uma mesa de bilhar do século XVIII. Ali também estão os bustos em mármore do rei Francisco I, da rainha Maria Isabel de Bourbon e de seu filho, rei Fernando II, e algumas pinturas, uma delas retratando a inauguração da estrada de ferro até a cidade de Caserta.
Nas demais salas encontram-se maquetes e mecanismos de brinquedos que Leopoldo de Bourbon mandou construir para o Parque da Vila Favorita, na cidade de Herculano, local da residência preferida da Rainha Maria Carolina. Cadeira voadora era o nome dado a um elevador instalado no palácio, que ficava atrás da grade do lado direito da escultura. Foi inventado por Gaetano Genovese em 1844, portanto muito antes da patente registrada em 1853 em nome de Elisha Otis. O mecanismo deste elevador está demonstrado na foto a seguir e era operado por homens através de cordas. Na última sala encontram-se dois magníficos berços que pertenceram a dois reis da Itália. Um pertenceu a Vittorio Emanuele III de Saboia, entalhado em madeira, e o outro que pertenceu a Vittorio Emanuele, em mogno, com forro de seda e decorações em prata. Esta é a sala onde está a cadeira do Papa Pio IX, e ali ele ficava hospedado quando visitava o Palácio de Caserta. Ali também está a liteira que foi usada pelo Papa em Gaeta. Na parede direita está uma tela da vista de Gaeta por ocasião da bênção dada por Pio IX, datada de 1850. Na parede esquerda, duas aquarelas de Pio IX abençoando o povo napolitano e Pio IX na varanda do Palácio Real de Nápoles, abençoando as tropas em 1849. Este oratório é uma pequena capela em estilo neoclássico com decoração em relevo branco, sobre molduras azuis e douradas, com altar onde o Papa Pio IX rezou enquanto era convidado de Fernando II, em 1848 e 1849.
Estes aposentos foram montados no início do século XIX, quando o rei Joaquim Murat passou a residir no palácio. Os quartos são todos em estilo neoclássicos e as paredes são revestidas com seda oriunda da fábrica de San Leucio. Parte do mobiliário veio do Palácio de Portici, em Nápoles. No quarto está uma cama de dossel, decorada com escudos dourados e bronze. Os móveis são de estilo do Império Francês e Napolitano, todos vindos também do Palácio de Portici. Entre as pinturas nas paredes está o General Massena, Giulia Clari e suas filhas. A primeira antecâmara tem teto abobadado com afrescos de Minerva convidando o Telêmaco de Ítaca. Nas paredes, 2 telas representando torneios que eram realizados em frente ao Palácio Real, e uma tela sobre o almoço oferecido aos pobres pelo rei Joaquim Murat. A abóbada da segunda antecâmara ostenta o afresco Heitor repreende Paris e nas paredes retratos franceses da época napoleônica. Ali também estão requintados móveis em veludo vermelho. Na sequência do tour, atravessando novamente pela Sala de Alexandre, chega-se aos aposentos que foram ocupados pelo rei Fernando IV e Maria Carolina. Esta sala leva o nome do afresco pintado na abóbada. O piso é em terracota pintada com imitação de mármore, como nas salas seguintes, enquanto o lustre é um cristal de Murano. As decorações nas paredes são compostas por telas cujo tema são cenas acontecidas no reino. O canteiro de obras de Castellammare no momento do lançamento do navio Partenope. A construção do Castellammare com suas galeras. Fório d'Ischia, a Baía de Nápoles na tomada de Santa Lúcia com o retorno da equipe de Argel. O Porto de Nápoles com o Castelo Sant'Elmo e o Porto de Abadia de Gaeta. Nas portas e espelhos, outras telas com o tema sobre música e poesia. Esta sala era originalmente usada para recepção. Apresenta na abóbada Proserpina retornando do reino dos mortos para sua mãe Ceres durante o verão. Este afresco é cercado por 4 medalhões com representações de Diana, Apolo, Júpiter e Netuno. As telas das portas e dos espelhos representam as artes liberais. O lustre desta sala também é feito em cristal de Murano. Os aparadores e consoles têm tampo de mármore de Mondragone e no centro há uma mesa de madeira.
A sala do outono antigamente era a sala de jantar. Os afrescos pintados no teto representam o encontro entre Baco e Ariadne no medalhão central, enquanto em torno, nos demais medalhões, estão sátiros e menades. Nas paredes, a sala é decorada com pinturas de natureza morta, criadas por pintores napolitanos, enquanto nas portas e espelhos estão pinturas que representam Ceres, Diana, a caçadora, Vulcano, Saturno, Juno, Apolo, Netuno e Marte. O belíssimo mobiliário é composto por espelhos e consoles. Ali está também um relógio de pêndulo francês, duas. A sala de inverno originalmente era o quarto de vestir do rei. Apresenta no teto um afresco representando Bóreas raptando Orísia, enquanto nos medalhões estão cenas do mito de Vênus e Adonis. Nas paredes estão pinturas representando Santa Maria della Piana, Caça na cratera Astrone, Caça ao javali de Fernando IV em Calvi, Caça ao javali na Ponte Venafro, exercícios militares em Gaeta, bem como naturezas mortas de pintores napolitanos. Parte do mobiliário, como sofás e cadeiras, vieram da Vila Favorita, na cidade de Herculano. No centro da sala encontra-se uma mesa em pedras semipreciosas, com relevo dourado e uma console em porcelana e uma corbeia. Esta sala é definida como o rico gabinete de Sua Majestade o Rei. Era a sala de estudo de Fernando IV. O escritório do rei tem paredes revestidas em papel adamascado do século XVIII. As pinturas expostas são manobras militares na planície de Montefusco e manobras militares na planície de Cessa. Nos móveis estão vasos vindos da fábrica Giustiniani, em Nápoles. Esta é uma antessala ao banheiro do rei, que estava fechado para manutenção. Neste quarto, Fernando II morreu no dia 22 de maio de 1859, acometido de uma doença misteriosa considerada contagiosa, e por isso todo o mobiliário foi queimado. Tempos depois, este quarto voltou a ser mobiliado com móveis de estilo império. Entre os móveis estão duas mesinhas de cabeceira de coluna, uma escrivaninha embutida e uma cômoda decorada em bronze dourado. Os vasos e bustos de Fernando II e Maria Cristina de Saboia, feitos em porcelana napolitana. Em uma das paredes está a alegoria da morte de dois filhos de Fernando IV. Os aposentos da rainha consistem em 4 dependências decoradas pela própria rainha Maria Carolina da Áustria durante a década de 1780. Esta é uma antessala ao banheiro da rainha, chamado de Gabinete de Espelhos. Esta é a área do banheiro, toda decorada em estilo rococó com guirlandas de frutas e flores. Nas paredes estão representados o nascimento de Vênus e as 3 graças. Ali está uma banheira em mármore, equipada com torneiras para água quente e fria. Esta sala, também com espelhos, era o quarto de vestir da rainha.
Esta era a sala de leitura e estudos da Rainha Maria Carolina. Este local era o quarto de dormir da Rainha Maria Carolina e depois virou o quarto da Princesa Maria Cristina. Esta biblioteca foi encomendada pela Rainha Maria Carolina, esposa de Fernando IV, que era uma leitora voraz. Esta é a primeira das salas de leitura da biblioteca e abriga as alegorias do outono e do verão. Ali estão telas com vista do Jardim Inglês e outra com o passeio do rei Ferdinando em Margelina. Nos aparadores encontram-se 2 pares de vasos de alabastro e um relógio estilo rococó dos anos 1700, onde está representado o rapto de Europa. Na segunda sala de leitura estão expostas algumas obras do artista napolitano Luca Giordano, onde destaca-se a obra O Estupro das Sabinas, que está acima da lareira. Nas muretas estão representações alegóricas dos continentes Europa, Ásia, África e América da Escola Giordano. Todo o acervo da biblioteca está disposto em várias salas conjugadas, porém tivemos acesso a 3 dessas salas pelas quais tradicionalmente se tem acesso pelo tour interno. A primeira sala da biblioteca possui um afresco na abóbada representando o planisfério rodeado pelos signos do zodíaco e pelas constelações. As estantes contêm parte do acervo da biblioteca. Em cima das estantes estão réplicas de vasos dos anos 1700. No centro da sala há um grande armário que preserva os desenhos originais do palácio, feitos por Luigi Vanvitelli, enquanto que no armário horizontal central estão 2 candelabros no estilo Império. Na segunda sala não há nada de especial. Ali estão estantes em mogno com mais uma parte do acervo, uma mesa central com 2 abajures e uma espécie de porta-bíblia em madeira em cima da mesa. Neste trecho do vídeo podemos ver mais algumas salas conjugadas com acervo. Esta sala está decorada com afrescos nas paredes inspirados no repertório clássico. Ali estão Parnaso com Apolo e as 3 Graças, a Inveja e a Riqueza, a Escola de Atenas, a Proteção das Artes e ainda a Ignorância Dissipadora. Os temas iconográficos são divididos em 4 cenas para reconstruir a história da nova Era de Ouro da humanidade. No centro da sala estão 2 globos em madeira pintados representando o planisfério e o mapa astral, obras doadas a Fernando IV pelo seu cunhado, o rei Luís XVI da França. Nas paredes estão um barômetro com termômetro fabricado em Londres e um relógio de pêndulo com as fases da Lua, fabricado em Viena em 1790. Saindo da biblioteca, entra-se na sala elíptica que originalmente era utilizada como teatro doméstico dos Pequenos Príncipes. Diz a lenda que Carlos de Bourbon tinha verdadeira paixão pelo Natal e colecionava presépios e miniaturas. Em 1988 foi montado nesta sala o presépio real. O presépio foi montado pela primeira vez em 1844 por Giovanni Cabianchi, na Sala della Racchetta. O presépio foi retratado em algumas pinturas criadas por Salvatore Fregola e estão expostas nas paredes da sala.
Graças a estas pinturas foi possível reconstruir a cenografia semelhante à original, ainda que numerosas peças tenham sido perdidas ao longo do tempo. Além do clássico presépio, estão presentes a caravana georgiana e inúmeras figuras do mundo popular e camponês. As belíssimas peças são obras de Nicola Soma, Francesco Gallo, Salvatore Franco, Lorenzo Mosca, Giuseppe Gori e dos irmãos Francesco e Camillo Celebrano. Neste ponto chegamos à área da Pinacoteca, uma espetacular galeria de arte que contém magníficas pinturas e telas. As primeiras salas abrigam obras que pertenciam a Elisabeth Farnese, mãe de Carlos de Bourbon, que as recebeu por herança. Nelas está exposto o ciclo de batalhas de Alessandro Farnese, que viveu os anos conturbados da Contra-Reforma Católica e colocou seu gênio militar a serviço do rei Filipe II da Espanha. Lutou vitoriosamente na Flandres, na Holanda e na França, e entrou para a história como um defensor da restauração católica e da luta contra a heresia. Nestas salas encontram-se também pinturas que retratam o casamento de Elisabetta Farnese com Filipe V de Bourbon, rei da Espanha, e pinturas de seus filhos. Nesta sala estão expostas obras que realçam os laços familiares entre os Bourbons de Nápoles e as diversas famílias da Europa. Ali estão pinturas que retratam os casamentos de Fernando IV com Maria Carolina da Áustria e o de Francisco I com a infanta espanhola Maria Isabela. Aqui estão expostas obras com molduras ovais, com o tema da família de Francisco I e outros retratos da família de Fernando II, com a sua primeira esposa Maria Cristina de Saboia. Por fim, esta sala reúne obras de vários artistas chamados a Nápoles pela Rainha Maria Carolina, e ali estão as obras Canetiere del Re, Marina de Sorrento, Mola de Gaeta e Mola de Castellamare de Stabia, Anatra, Elefante e o Cão. Quando da realização do projeto do palácio, Carlos de Bourbon encomendou a Louis de Vanvitelli a construção de um pequeno teatro destinado a entreter a corte. Situado no centro da zona oeste do palácio, este magnífico teatro tem formato de ferradura com 5 fileiras de camarotes, com colunas de alabastro que sustentam a abóbada, onde estão Apolo pisoteando a cobra Piton. Apesar do seu modesto tamanho, pode acomodar até 500 pessoas. Este teatro é uma joia da arquitetura teatral do século XVIII, pela perfeição das suas proporções
pela qualidade acústica e pela suntuosidade da sua decoração. Aqui nos encontramos novamente no Cannocchiale, saindo para visitar os jardins do Palácio Real de Caserta. No próximo vídeo deste canal vamos apresentar esses jardins e a Via Acqua com suas maravilhosas fontes. Poucos sabem, mas de Caserta veio uma imperatriz para o Brasil. Descendente do rei Carlos VII, Teresa Cristina de Bourbon casou-se por procuração em Nápoles com o imperador Dom Pedro II em 1843. Quando chegou ao Brasil, Dom Pedro, que não a conhecia, ficou decepcionado e teria cogitado em pedir anulação do casamento, pois, grande estudiosa em arqueologia, ela teve um acidente e passou a mancar, devido a uma queda enquanto percorria as ruínas das cidades de Pompeia e Herculano. Com a sua boa cultura, refinada educação e dotes artísticos, a princesa napolitana conquistou o imperador e o Brasil, tendo sido considerada a mãe dos brasileiros. Várias cidades no Brasil, como Teresina no Piauí, Teresópolis no Rio de Janeiro, Imperatriz no Maranhão e outras têm seus nomes em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Dotada de raro senso de cordialidade, discreta, caridosa e inteligente, trouxe para o Brasil médicos, professores, botânicos e muitos estudiosos, enriquecendo a vida cultural e científica brasileira. Sua filha, Princesa Isabel, foi quem assinou a libertação dos escravos no Brasil. Sendo napolitana, acredita-se que tenha sido responsável pela introdução das massas no cardápio da família imperial. Muito provavelmente o primeiro prato de macarrão saboreado no Brasil tenha sido preparado pela própria imperatriz. O Palácio Real de Caserta é um lugar com uma beleza de outro mundo. Provavelmente o motivo pelo qual foi escolhido como locação para os 2 filmes da série Star Wars, A Ameaça Fantasma, de 1999, e Ataque dos Clones, de 2002. Nesses episódios, identifica-se com o Palácio Real de Tid, capital de Naboo, onde reside a Padmé Amidala, e se desenrola grande parte da trama dos filmes. Este palácio também serviu de palco para vários outros filmes.